Bem-vindos a todos. Estamos a dar início a este webinar, o Roteiro da Retoma, uma organização da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, em colaboração com a Vida Imobiliária e a Confidencial Imobiliário. Eu sou o António Gil Machado, sou diretor da Vida Imobiliária e passo por iniciar a apresentação dos membros do painel, enquanto todos os cerca de 200 pessoas que se registaram vão dando, entretanto, entrada. Já estamos com cerca de 50 pessoas, estão as pessoas a entrar e, portanto, enquanto isto, vou fazendo então a apresentação dos nossos convidados, tendo o gosto de começar, obviamente, com o nosso orador convidado, que é o arquiteto Pedro Baganha, vereador da Câmara Municipal do Porto, entre outros, com o pelouro do urbanismo, a quem agradeço a presença, arquiteto Pedro Baganha. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua presença. Dar as boas-vindas ao Hugo Santos Ferreira, parceiro desta organização, como vice-presidente executivo da API, que também vos dará umas boas-vindas dentro de momentos, e apresentar os restantes membros do painel, dando o privilégio, obviamente, às senhoras. Cláudia Beirão Lopes é Head of Licensing da Sonai Sierra, uma empresa com uma expressão global, com uma presença, portanto, a partir daqui da região do Porto. O Artur Arum, CEO da Cidadania, também com uma presença muito ativa enquanto promotor imobiliário na cidade do Porto. Diogo Barbosa, administrador da Companhia de Construção Lúcios, aqui a perspectiva também daqui de uma empresa de referência que tem feito muita reabilitação no centro da cidade do Porto, e Ricardo Guimarães, diretor e sócio da Confidencial Imobiliário, também parceiro desta organização. Dando as boas-vindas a todos, então dava, por favor, a palavra ao Hugo Santos Ferreira, para, em nome da API, vos dar as boas-vindas. Hugo? Muito boa tarde a todos. Cumprimentar e saudar todos aqueles que nos ouvem, alguns ainda em confinamento, outros já não tanto, mas, portanto, saudar e dar as boas tardes a todos. Cumprimentar e agradecer ao arquiteto Pedro Baganha ter aceito imediatamente e com a maior prontidão que já lhe é característica este convite para estar aqui connosco nesta segunda edição do Roteiro da Retoma. Portanto, Pedro Baganha, muito obrigado por estar connosco. Cumprimentar e agradecer também os restantes ilustres membros do painel, já apresentados por António Gil Machado. Muito obrigado também pela vossa prontidão com que acederam ao nosso convite, e cumprimentar e agradecer mais uma vez esta colaboração com os nossos amigos da Vida Imobiliária e da Confidencial Imobiliária, António Gil Machado, Ricardo Guimarães. Seguimos nesta edição mais uma vez juntos. Dar-vos aqui só num minuto muito rápido, porque estamos aqui para ouvir o nosso vereador da Câmara Municipal do Porto, realmente o porquê de, nestas primeiras edições, termos insistido nesta tecla da questão da urbanística e na questão dos licenciamentos. E isso realmente tem tudo a ver com o Roteiro da Retoma. O Roteiro da Retoma é um conjunto de webinars que pretende, no fundo, abordar vários temas num momento em que realmente a retoma da atividade e o relançamento da atividade económica atingem o seu expoente máximo. E nós sabemos que o licenciamento urbanístico, para quem investe no nosso país, sejam nacionais ou estrangeiros, é um ponto fulcral e essencial nesse caminho de relançamento. E por isso decidimos, na primeira edição, fazer com a Câmara Municipal de Lisboa, nesta segunda com a Câmara Municipal do Porto, este roteiro, no fundo, para discutirmos todos de uma forma, num canal franco e aberto, quais é que são os procedimentos que a Câmara Municipal do Porto já tem feito e que o Pedro fará o favor de anunciar e de versar sobre eles nos momentos seguintes, mas, portanto, dar a conhecer e, no fundo, ser aqui um fórum de discussão desses pontos e de todos os desenvolvimentos que a Câmara Municipal do Porto tem feito nessa matéria, uma vez que o que todos precisamos é licenciamentos transparentes, céleres e eficazes, e também uma proximidade, e nisso realmente o Pedro Baganha tem norteado sempre a sua atuação nesse sentido, uma proximidade entre o vereador, as políticas públicas em matéria de licenciamento e os profissionais da cidade, no caso, os promotores e os investidores imobiliários.
e, portanto, sem mais delongas, uma nota final para agradecer aos patrocinadores deste evento e que são os parceiros principais da Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, que vou só citar porque são eles que viabilizam também estas nossas atividades e, portanto, o nosso profundo agradecimento à Arcano, à Barbô, à Caixa-Ave, à UI, à GRO, ao Grupo 8, à MAP Engenharia, ao Milênio BCP, ao MIPIM, à Moraes Leitão, à Reiners, à Revigres, à Roca, ao SIL, à Schmidt & Son e à Vitória Seguros. É já um leque grande de parceiros principais e a quem muito agradecemos toda a colaboração. Passo então a palavra novamente ao António Gil Machado, moderador desta conversa, que fará o favor de dar o seguimento. Muito obrigado a todos, desejamos um bom webinar. A minha primeira questão, arquiteto o Pedro Baganha, era convidá-lo a fazer um bocadinho uma sessão, portanto, na apresentação inicial de como é que a Câmara do Porto, enfim, olhou para toda esta nova situação e qual a resposta da Câmara do Porto a esta situação de uma nova crise que não tínhamos ideia e que não conhecíamos. Pedro Baganha. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde, agradeço em particular à APPI, à Vida Imobiliária e à Confidencial Imobiliário o convite para falar para esta audiência, enfim, que não a vejo, mas que espero que estejam todos de boa saúde, confinados ou não, mas de boa saúde e com as devidas precauções e distâncias sociais, como é agora o novo normal. Agradecer a presença de tão ilustre painel. É de facto muito importante para o município do Porto, para mim em particular, mas para este executivo no geral, esta relação próxima com quem no fundo executa de forma privada as políticas públicas que o município vai determinando para o seu território. Enfim, o Hugo Santos Ferreira costuma dizer que estamos a falar dos fazedores de cidade, é isso mesmo, é disso mesmo que estamos a tratar. E estas conversas que têm vindo a promover são particularmente pertinentes nesta circunstância absolutamente extraordinária em que nos encontramos hoje, de uma crise decretada, mais do que anunciada, foi decretada. Esta é a primeira vez na história que há uma crise económica que foi decidida politicamente que aconteceria. Isto é novo, isto nunca tinha acontecido. Estamos de facto em território não cartografado, não sabemos muito bem qual é o futuro. Enfim, sabemos que, ao contrário da última grande crise do início desta década, esta não começou no seio da nossa atividade, não começou no imobiliário, não começou na construção, ao contrário da crise do início do século, mas não há dúvida nenhuma que esta crise económica terá reflexos inevitáveis nesta atividade que é tão representativa e tão importante para a produção de valor e que tem uma percentagem tão grande de PIB na sua, como que é responsável por uma parte significativa do PIB nacional. Eu iniciaria muito rapidamente, eu não queria alongar-me muito nesta primeira intervenção, mas gostaria de começar esta intervenção com um enquadramento do que era a cidade do Porto em finais de fevereiro. Não foi assim há muito tempo, foi há 2 meses e meio, parece que foi há 10 anos atrás, mas a verdade é que em finais do passado mês de fevereiro, a cidade do Porto era, enfim, se-lo há certamente ainda, uma cidade economicamente dinâmica, uma cidade culturalmente interessante e uma cidade socialmente segura. Estes são, digamos, 3 dos grandes pilares do projeto de cidade que temos para a cidade do Porto. Tem este Presidente da Câmara, tem este Executivo, a par de um outro conjunto de políticas municipais que passam, por um lado, por um projeto de internacionalização da cidade, que tem vindo a colocar o Porto como referência entre outras cidades médias europeias, por um investimento, por um dinamismo de investimento que é diversificado e que se espalha por diversas áreas económicas, incluindo naturalmente uma cena tecnológica muito interessante, muito baseada na produção e na retenção de talento, certamente utilizando esse ativo fundamental que é a sua academia, mas é inegável que parte do dinamismo económico da cidade nos últimos tempos vem da atividade imobiliária, em que o turismo teve um peso específico que não é negligenciável. Esta circunstância urbana local é concomitante com uma capacidade nacional e também da cidade de atração e de retenção de investimento externo
que se revelou fundamental para a capitalização do mercado que sofria com problemas de acesso a capital novo. Esta exposição internacional que a cidade tem vindo a ter, em particular a sua notoriedade digital, aconteceu de uma forma, eu diria, algo surpreendente, uma vez que a exposição internacional da cidade do Porto é muito superior àquela que o seu tamanho específico poderia pensar que justificava. O Porto era em fevereiro, sê-lo-á certamente depois do final desta crise, uma cidade global, uma cidade média europeia, pequena ou média europeia, mas em todo o caso uma cidade global que estava a saber beneficiar do processo de globalização. Tudo isto é fruto de uma ideia de cidade e de um projeto que é reconhecido nacional e internacionalmente, que tem vindo a ser reconhecido com a entrega à cidade do Porto e ao seu mercado e à sua sociedade num conjunto de distinções internacionais em várias áreas de atividade, não só no turismo, esses prémios são bem conhecidos, mas até, imagine-se, no urbanismo. A cidade do Porto ganhou, em novembro do ano passado, o prémio de Cidade do Ano, City of the Year 2020, outorgado pela Academy of Urbanism do Reino Unido e da Irlanda. Distinção essa, desculpem, mas que muito nos orgulha, porque é o reconhecimento, enfim, de algum trabalho e de algum projeto de cidade que temos vindo a desenvolver. No essencial, a Câmara do Porto, e agora já não a cidade, mas a sua autarquia, é um município com as contas em dia. Ainda hoje nós votámos o relatório de contas do ano passado, na reunião da Câmara que foi hoje de manhã. A cidade do Porto, o município do Porto fechou 2019 com dívida bancária zero, nominalmente zero, com o maior orçamento da sua história, com o maior investimento orçamentado da sua história, com a maior taxa de execução das últimas décadas, com 83% de taxa de execução da despesa e 116% de taxa de execução da receita, com um saldo de gerência superior a 100 milhões de euros. Ou seja, em suma, como nós gostamos de resumir, o município do Porto encerrou 2019 com as suas contas à moda do Porto. No que diz respeito à atividade urbanística, o que se tem verificado nos últimos anos, não só no ano 2019, mas nos últimos, desde 2013, digamos, é uma dinâmica de forte crescimento. 2013 a 2014, é uma dinâmica de forte crescimento. Eu vou dar aqui uns números de contexto que tenho, que podem ser úteis para ilustrar este dinamismo. Por exemplo, nós temos tido subidas consistentes todos os anos, exceto 2019, do número de títulos emitidos. Tivemos nos últimos 10 anos uma subida de mais de 70% do número de títulos emitidos. A área total licenciada, desde 2014, tem vindo a sofrer um incremento anual de 24%. São especialmente relevantes as licenças emitidas para a hotelaria, que correspondem a um crescimento anual de 12%, as licenças relacionadas com a atividade habitacional, com um crescimento de 8%, e, curiosamente, para um decrescimento desde 2013 de 11% das licenças emitidas para comércio e serviços. O investimento acumulado nos últimos 10 anos é mais de 1.300 milhões de euros no mercado imobiliário do município do Porto, ou pelo menos nas licenças emitidas, isto tomando como referência as estimativas de custo de obra, que são os valores de que a Câmara Municipal dispõe, com crescimentos médios anuais de 18%, com um crescimento constante de 2010 até 2019, até 2018, sendo que 2019 sofreu uma ligeira correção, portanto, tendo decrescido de 2019 para 2018, mas apesar disso, 2019 correspondeu ao segundo ano com maior investimento da década, desde 2010. Nos últimos 10 anos foram tramitados quase 14 mil processos urbanísticos, isto dá uma média de 1.400 processos por ano, mas o crescimento tem sido significativo, de tal forma que desde o início do meu mandato, portanto desde outubro de 2017, já foram tomadas mais de 6.600 decisões em processos urbanísticos, o que corresponde a uma média de 55 despachos por semana. No que à organização dos serviços diz respeito, e agora já mais especificamente no que diz respeito à atividade de licenciamento camarário,
A Câmara do Porto tem vindo a apostar, e é uma aposta consistente e longa, e já há muito tempo, na progressiva desmaterialização dos seus processos. E essa desmaterialização começou precisamente nos serviços de urbanismo. Em 2009 foi criada a possibilidade, pela primeira vez no município do Porto, de submissão online de processos urbanísticos. Desde esse mesmo ano de 2009 que a tramitação de processos novos do urbanismo é exclusivamente digital, seja naqueles processos que são submetidos online, seja nos processos que eram, eu já expliquei este passado, que eram submetidos em papel, que chegavam à Câmara Municipal, eram digitalizados e, portanto, toda a tramitação interna era feita sem papel. Desde 2018 que se eliminou o passivo, portanto, aqueles processos que ainda tramitavam em papel, com a digitalização de todos os processos que estão a tramitar, e, portanto, hoje não há tramitação em papel no urbanismo da Câmara Municipal do Porto. Desde o início deste ano, que deixámos de permitir, e daí o passado, desde o início deste ano que deixámos de permitir a submissão de processos físicos. Neste momento, toda a submissão de processos de licenciamento na Câmara Municipal é obrigatoriamente digital, seja através dos computadores que temos no Gabinete do Município, seja preferencialmente pelo nosso canal digital, pelo nosso balcão de atendimento virtual. Desde julho, portanto, isto no que diz respeito ao urbanismo, que foi, digamos, a ponta de lança na desmaterialização dos processos camarários. Desde julho do ano passado, que todo o universo municipal, e agora já não só o urbanismo, se encontra desmaterializado. Nós, neste momento, não tramitamos em papel no município do Porto. Em março deste ano, portanto, no início desta pandemia, ou pelo menos no início do período de confinamento, os únicos documentos que emitíamos em papel eram os alvarás de loteamento, as certidões de propriedade horizontal e os pedidos de cópias. A partir de abril deste ano, portanto o mês passado, deixámos de os fornecer em papel, emitindo todos estes documentos em formato digital com certificado da Câmara Municipal. Neste momento, o último documento que falta digitalizar é o livro de obra digital, mas estamos a tratar da sua informatização e, portanto, até ao final do mês de agosto, toda a emissão e toda a tramitação será exclusivamente digital no município de Porto. Todo este esforço de desmaterialização do município do Porto foi acompanhado por uma alteração do nosso sistema documental e de tramitação. Nós temos uma ferramenta específica para estas, uma ferramenta informática específica para estas matérias. Essa ferramenta sofreu um upgrade, portanto, enfim, mudámos de ferramenta em julho do ano passado e não vos nego que essa alteração da antiga aplicação para a nova aplicação provocou alguns constrangimentos na agilidade dos procedimentos, seja por ajustes inevitáveis nas metodologias de trabalho internas que provocou, seja nas dificuldades que sempre acontecem quando mudamos de aplicações informáticas, seja pela curva de aprendizagem que acarreta sempre constrangimentos. Por outro lado, a migração destes procedimentos para esta nova ferramenta informática obrigou a um período de balanço interno, em que tivemos que arrumar a casa no que a processos urbanísticos diz respeito, e foi necessário certificar que nenhum processo perderia a sua integridade. Isto quer dizer que nos últimos meses apenas metade dos gestores do urbanismo esteve a tratar da tramitação diária de processos, estando a outra metade a tratar da verificação, um a um, dos processos em curso no urbanismo. Foi uma tarefa exaustiva, mas necessária, que terminou há 2 semanas. Isto é a primeira vez que eu digo isto em público. O cidadão não tem culpa nenhuma destas circunstâncias. A verdade é que esta nova ferramenta corresponde a um upgrade na qualidade de serviço que a Câmara Municipal vai conseguir prestar ao cidadão, mas a verdade é que este período de ajustamento existiu. Eu nunca o usei como desculpa para algum atraso que sofremos na tramitação urbanística desde julho do ano passado até aos dias de hoje, mas a verdade é que este trabalho, agora que está terminado, pode ser assumido que foi um constrangimento esse que está ultrapassado. Isso quer dizer que nós estamos a assistir já, nas últimas semanas, a uma recuperação dos tempos de tramitação. Dou um exemplo. A média dos despachos semanais, dos despachos que me apresentam semanais, caiu de 61 processos por semana no segundo trimestre do ano passado para um mínimo de 42 processos por semana no primeiro trimestre deste ano. Portanto, esta foi a medida de redução
Nós tivemos uma redução de 50%, de 61, perdão, 61 para 42 processos em média por semana que me eram apresentados a despacho por causa destes constrangimentos. Pois bem, desde o início de abril, portanto, desde a altura em que eu comecei a despachar a partir de casa, a média semanal subiu para 65 despachos semanais, o que constitui o valor mais elevado dos últimos 6 anos. Portanto, não só esta ferramenta aumentou a nossa produtividade, como o confinamento e a introdução do teletrabalho provocou ganhos de produtividade no urbanismo da Câmara Municipal do Porto. A aposta na desmaterialização do processo e da digitalização dos procedimentos é, portanto, uma aposta ganha e uma aposta para continuar. Por outro lado, o Hugo Santos Ferreira, na sua introdução, usou uma palavra que eu prezo muito na tramitação e na decisão urbanística, que é a transparência. Eu acho que a confiança dos investidores advém do quão transparente o município é na sua decisão e na sua relação com os diversos interesses que são sempre conflituantes no território urbano. E temos fornecido periodicamente novas ferramentas que, do meu ponto de vista, aumentam a transparência desta decisão. A muito breve prazo, nesta matéria, iremos anunciar um novo portal geográfico dedicado exclusivamente aos processos urbanísticos que estão em curso, aumentando dessa forma a eficácia, a transparência na tramitação, a qualidade da decisão urbanística e a segurança dos investidores imobiliários. Do meu ponto de vista, um mercado informado, um mercado transparente e um mercado escrutinado é um mercado saudável. É um mercado com vitalidade e é um mercado que é dinâmico. É a transparência da atuação administrativa e política que afasta a má moeda e atrai o investimento virtuoso. O Porto foi, portanto, apanhado, o município do Porto, no início desta pandemia, com o seu trabalho de casa feito, tanto ao nível da organização dos serviços como da saúde das suas contas, do seu orçamento municipal. Esta circunstância permitiu colocar em 48 horas a maior parte dos serviços não essenciais da Câmara Municipal em pleno funcionamento a partir de casa. Foi uma tarefa absolutamente hercúlea, invisível, mas absolutamente exigente. Colocar em tão curto período temporal uma máquina tão pesada quanto a Câmara Municipal a funcionar de forma inédita a partir de casa, com uma alteração radical dos hábitos de trabalho. Eu recordo que a Câmara Municipal do Porto é um organismo com 3.500 funcionários, tem 6 empresas municipais e a sua divisão de serviços informáticos gera um parque informático com dezenas de aplicações, quase 200 de servidores e milhares de utilizadores individuais em quase 100 locais distintos que trabalhavam todos nas instalações da Câmara Municipal. Em 48 horas, este universo continuou o seu trabalho a partir de casa. Apesar da impossibilidade de contacto físico, a Câmara Municipal de Porto nunca encerrou os seus serviços e conseguiu, em muito curto espaço de tempo, alterar os seus canais de contacto com o município, seja através do telefone, seja através do e-mail, ou seja através da videoconferência. Praticamente todos os serviços ao município se mantiveram, incluindo, por exemplo, a consulta de processos antigos, que conseguimos digitalizar e se passou a processar através de teleconferência, como estamos a fazer esta nossa conversa. Em todas as crises há uma oportunidade, como se costuma dizer, e de facto nesta crise a Câmara Municipal do Porto avançou anos, para não dizer décadas, na modernização do seu serviço, das suas metodologias, para o que muito contribuiu a desmaterialização integral que, por sorte, tinha acontecido no ano passado. Por outro lado, a saúde financeira do município permitiu o avanço para medidas de emergência de forma imediata e sem qualquer receio relativamente ao impacto nas contas municipais por parte do Executivo Municipal. Eu penso que é reconhecido de forma generalizada que o município de Porto demonstrou uma grande proatividade e iniciativa nesta emergência sanitária, o que permitiu, do meu ponto de vista, contribuir positivamente para a paz social que foi regra em todo o território nacional. Permitam-me a modéstia, eu acho que o poder local prestou um bom serviço à nação nesta crise que vivemos e que ainda estamos a viver, e permitam-me a imodéstia ainda maior de dizer, se disser, que a cidade do Porto se posicionou na linha da frente dos bons exemplos nacionais. Isto foi fundamental para a proteção de vida dos cidadãos, sim, António? E se pudéssemos ir caminhando para um remate, para irmos às partes. Estou a terminar a componente da crise, já vou para o pós-crise.
Estava eu a dizer que esta atuação foi fundamental para proteger a vida dos nossos cidadãos, mas também foi importante, do meu ponto de vista, para a projeção de uma imagem de cidade organizada, com sentido cívico, com responsabilidade e que protege os seus, que protege a sua sociedade. Este é um capital intangível que acresce à boa imprensa que o país conseguiu granjear internacionalmente nesta crise. O que é que se antevê para o momento pós-Covid? Ou pelo menos para o momento pós-confinamento, que eu estou convencido que o Covid não se vai embora tão cedo. É importante referir que o projeto de cidade que temos vindo a desenvolver assenta, em larga medida, na captação, na manutenção dos níveis de investimento público e privado que temos vindo a ter na cidade do Porto. Ao contrário da capital, o município do Porto não tem um funcionalismo público gigante que permita a manutenção de alguma economia, o que quer dizer que o investimento privado tem um papel específico fundamental na manutenção da vitalidade deste projeto de cidade que estamos a desenvolver. Nesse sentido, desenhámos e implementámos um conjunto muito alargado de medidas de exceção, seja para o apoio imediato ao tecido económico e social da cidade, seja para o apoio ao investimento. Estas medidas são de espectro largo, desde medidas de alívio imediato das consequências desta pandemia, até medidas que tendem a reforçar a confiança dos cidadãos e das empresas na economia da cidade no curto e no médio prazo. Dizem respeito a um conjunto de financiamentos, de benefícios fiscais, moratórias, suspensões de pagamento provisórias, etc., ao município, ou medidas de simplificação administrativa para o estímulo da atividade económica, ou medidas de agilização dos procedimentos municipais. Este conjunto vasto de medidas dirigidas às famílias, ao emprego, ao comércio e à economia está em atualização constante e pode ser verificado em tempo real num site que a Câmara Municipal do Porto montou, que agrega todas as medidas em vigor ou em que estamos a trabalhar, que é visitável no endereço covid19.porto.pt. Eu destas medidas vou destacar duas, que são aquelas que dizem mais diretamente respeito à atividade imobiliária ou à atividade, pelo menos dos pelouros que eu tutelo. Uma é o regime especial ou excepcional de licenciamento de esplanadas e o outro é o regime especial de gestão urbanística, a que chamamos REURB 2020. O regime especial de licenciamento de esplanadas pretende mitigar as dificuldades que o setor da restauração e similares está a enfrentar com a diminuição imposta de lotação dos estabelecimentos encerrados. Esta medida vai permitir, até ao final do ano, é uma medida temporária, para além da isenção de pagamento de taxas municipais, o alargamento das áreas de esplanadas que já foram licenciadas ou que o venham a ser para o dobro daquelas que normalmente nós permitíamos, a ocupação em determinadas circunstâncias de lugares de estacionamento com estrados para a introdução de esplanadas onde elas não são possíveis que aconteçam de outra forma, ou para a instalação de esplanadas em praças, largos e pracetas, onde nós tipicamente não permitíamos essa instalação, para os estabelecimentos que estejam nas imediações dessas praças, largos ou pracetas, possam ter o seu espaço de comércio alargado. Eu tenho a esperança que este seja o início de uma nova abordagem e de um novo paradigma de utilização do espaço público do centro da cidade, que passa pela sua progressiva pedonalização e pelo abandono do primado automóvel inexorável que tem vindo a acontecer até aos dias de hoje. Finalmente, falar do regime especial de gestão urbanística, o REURB 2020, que tem o seu desenho, eu acho que tem um desenho muito simples, eu costumo lhe chamar o projeto 50-50, diz respeito a 50% de baixa de taxas urbanísticas, 50% de redução do tempo de tramitação. Naturalmente que isto tem matizes, as taxas urbanísticas dizem respeito ou são aplicáveis a todas as operações urbanísticas para as quais se imitam uma licença de construção, uma comunicação prévia, portanto excluindo PIPs, loteamentos sem obras de urbanização, etc. Mas, como regra, as taxas serão reduzidas em 50% na emissão de alvarás de construção ou no pagamento das comunicações prévias. Este abatimento aplica-se
a todas as taxas urbanísticas, excetuando o acompanhamento policial da obra, a taxa de ocupação do espaço público e a taxa de compensação, portanto todas as outras estão incluídas neste abatimento, e para aqueles investimentos que são considerados mais estratégicos, portanto que o seu orçamento comunicado à Câmara Municipal, a sua estimativa orçamental, é superior a 1 milhão de euros, nós teremos uma tramitação específica que ambiciona reduzir o prazo de decisão para metade daqueles a que a lei nos obriga ao abrigo do REJUE. Estes processos têm que ser sinalizados pelo promotor através de um e-mail. O promotor provavelmente terei possibilidade de explicar em mais detalhe quando entrarmos no período de perguntas e respostas, mas o promotor sinaliza à Câmara Municipal a submissão de um processo cuja estimativa orçamental é superior a 1 milhão de euros e a partir do momento em que esse processo fica sinalizado, o seu fluxo de tramitação é específico, o que nos vai permitir reduzir significativamente o prazo de decisão, repito, idealmente para metade daqueles que a lei nos obriga. Enfim, estas são as medidas específicas do urbanismo. Para além dessas, existe um conjunto de medidas de apoio imediato no que diz respeito à coesão e apoio social, à economia, à habitação social e acessível. Mas, se me permitem falar muito rapidamente de duas matérias que são fundamentais também no âmbito do urbanismo. Uma é uma atuação anticíclica no que diz respeito à manutenção e reforço do investimento municipal em obras estratégicas e, enfim, medida essa que só é possível porque, como repito, as finanças municipais estão em ordem e são saudáveis. E, finalmente, uma palavra sobre o planeamento territorial, uma vez que esta crise apanhou a revisão do Plano Diretor Municipal a meio, já muito próximo da sua conclusão. É verdade que nós não paramos o nosso trabalho, também é verdade que não vos nego que a produtividade da equipa de planeamento se viu afetada pelo facto de não estarmos juntos, é mais fácil trabalhar quando estamos todos no mesmo espaço físico, mas neste momento o que mais está a constranger este procedimento, este processo de revisão do Plano Diretor Municipal, diz respeito a outras entidades externas com as quais nós estamos no processo de concertação, que algumas delas de facto fecharam, algumas entidades públicas fecharam, o que quer dizer que tivemos que adiar a segunda reunião da Comissão de Acompanhamento para momento posterior ao desconfinamento, portanto, provavelmente em julho, o que quer dizer que todo o nosso cronograma se desviou, aproximando-se do final deste ano. Nós, em condições ideais, gostaríamos de começar a discussão pública antes do verão. Naturalmente que isso não vai ser possível. Neste momento, o nosso cronograma de trabalhos aponta para que a discussão pública aconteça no último trimestre deste ano. Em todo o caso, ainda há tempo de apresentarmos uma proposta à aprovação da Assembleia Municipal antes do termo do prazo legal de revisão do Plano Diretor Municipal, que é março do próximo ano. Deixem-me só dizer o seguinte, e remato com esta reflexão. Esta circunstância da pandemia provoca uma reflexão específica no que ao modelo territorial e ao modelo de cidade diz respeito. As cidades e as pandemias são uma história com séculos. Apesar de nós sabermos que é nas cidades que as pessoas adoecem, é nas cidades que as pessoas se contagiam umas às outras, também é verdade que é nas cidades que a humanidade prospera, que as ideias surgem e que a economia avança. Foi por isso que surgiram foi por questões deste género que surgiram, por exemplo, as redes de saneamento públicas, o abastecimento de água, os cemitérios isolados, etc. Ou seja, estas questões da higienização e da salubrização dos territórios foram sempre forças motrizes na transformação do território urbano. Os planos de melhoramento da cidade do Porto, por exemplo, ou o nosso Regeu, fundam-se nestes princípios higienistas. O paradoxo com que nós estamos confrontados neste momento é o da densidade. Aqui, em termos sanitários, não há dúvida nenhuma que uma menor densidade parece ser mais benéfica para a questão do contágio e da saúde. Mas, por outro lado, essa menor densidade está em contraste e em oposição com os objetivos de sustentabilidade defendidos pela ONU, por exemplo, porque provoca problemas de mobilidade óbvias, ou seja, uma incomportável dependência do transporte individual e, portanto, a congestão, a poluição, o uso de recursos, etc. Ou então, em alternativa, um reforço do transporte coletivo que é reconhecidamente hoje um vetor de transmissão da doença Covid-19.
Eu considero que mais do que a densidade da habitação, que eu continuo a defender como solução para a cidade do Porto, é a qualidade das condições de vida que historicamente determina a resposta de uma cidade à doença. No nosso atual estágio de desenvolvimento civilizacional e urbano, a eficácia da resposta no curto prazo a esta pandemia ou a uma pandemia depende decisivamente mais da ciência e da medicina do que do urbanismo e da construção. Apesar disso, a qualidade do desenho e do ambiente das nossas cidades é inegavelmente um fator de bem-estar e de saúde, até mental, no curto e no médio prazo. Tudo isto ponderado, o modelo que defendemos no futuro plano, o modelo que defendemos para a cidade do Porto em 2030, é o do incremento da densidade habitacional da cidade, que tem naturalmente que ser compensada com espaços públicos de dimensão e de qualidade, designadamente uma rede de parques urbanos e de proximidade que garantam um espaço vital desta comunidade urbana onde vivemos e que sejam o contraponto da recuperação demográfica e da vitalidade económica que temos como objetivo para o Porto em 2030. Para este desígnio da cidade e para este desígnio do futuro da cidade do Porto, é inegável que a atividade imobiliária é fundamental. E por aqui me fico por agora. Muito bem. Então, vamos avançar e, entretanto, estou a ver aqui, a acompanhar aqui o chat e as vossas questões. Por favor, podem fazer os vossos contributos que eu vou tentando lançar na medida do possível, sendo que, porque há uma pergunta nesse sentido, dizer que a gravação vai ficar disponível no site da Vida Imobiliária e entre a hora do almoço da manhã e portanto, quarta-feira. O Santos Ferreira abre as hostilidades com as perguntas. Muito bem, sim, realmente para abrir as hostilidades e depois dar aqui voz aos nossos oradores, convidados desta mesa redonda, agradecer ao Pedro Baganha mais uma vez a sua intervenção, saudar todo o esforço que tem sido feito e com estas medidas que anunciou para realmente tornar os licenciamentos ágeis, céleres e transparentes, importantíssimo, como aliás o nosso vereador bem referiu. Queria, enfim, dar-lhe um pouco mais de espaço de antena e perguntar-lhe se, além das medidas que já foram anunciadas e que aqui nos resumiu, se no âmbito de uma estratégia que nós temos sentido que há da parte da Câmara do Porto, e em especial do seu vereador, de haver uma maior proximidade entre a Câmara Municipal e os seus investidores, no fundo, procurando tornar o Porto e a Câmara Municipal friendly de quem lá investe, no fundo, saber que outras medidas é que o Pedro Baganha, o nosso vereador, tem para nos apresentar, tem para apresentar a quem investe em Portugal para se dirigir ao Porto. Se quiser, de outra forma, o que é que é melhor no Porto e que medidas há a mais no Porto que não há em outras cidades e convencendo realmente os investidores a irem investir nessa bela cidade da Invicta. Muito obrigado. Pedia, na medida do possível, a economia de tempo do Pedro Baganha. Bem, eu começo por contar uma história. Eu tive uma reunião, enfim, por videoconferência, com uma investidora estrangeira a semana passada, que me pediu essa reunião para mostrar um empreendimento, coisa que faço frequentemente, já agora essa é a primeira questão. Eu prezo muito esta proximidade com quem está a construir a cidade que nós queremos, e, portanto, este acompanhamento pessoal dos investimentos que nos parecem pertinentes e importantes é qualquer coisa que fazemos cotidianamente e que vamos continuar a fazer. Nós temos uma agência de investimento específica, a Investe Porto, que acompanha no pré e no pós-investimento quem nos ajuda a construir a cidade. Mas dizia eu que estava, portanto, a ter essa conversa com esse investidor estrangeiro, essa investidora, no caso, explicar este regime especial de gestão urbanística, e ela às tantas perguntou-me, enfim, fez uma pergunta que me deixou, apanhou-me desprevenido, que é: mas vocês estão a fazer isto porquê? Não, enfim, estamos a fazer isto para estimular a que não haja desistência do investimento, portanto, no fundo, é criar uma pressão do lado de lá para que não se abdique de investimentos que estavam programados ou que já estavam em curso para a cidade do Porto. Em particular, enfim, não é em particular, todo o investimento é interessante, mas com uma lógica de captação de investimento externo.
E a pergunta que me deixou em xeque foi: mas vocês acham que há esse risco? É? Portanto, a boa notícia é que parece que estamos a passar uma boa imagem do nosso país, essa é a boa notícia, e em particular que a cidade do Porto continua a ser um destino interessante para o investimento externo. A cidade do Porto, de facto, tem uma particularidade, é que não é tão grande que seja impessoal, nem é tão pequena que seja desinteressante. Eu acho, enfim, eu sou suspeito, eu sou portuense, sempre vivi na cidade do Porto, aqui me formei, aqui vivo, mas eu acho que tem um equilíbrio muito interessante entre dimensão e oferta, entre qualidade de vida e oferta urbana. E eu acho que esse é o trunfo que nós... Primeiro, é esse o campeonato em que nós nos estamos a mexer. Nós não somos Milão, não somos Paris, não somos Lisboa, não somos Madrid, mas temos os nossos argumentos no que diz respeito ao conceito das cidades médias europeias, que é, digamos, um tecido urbano que estrutura toda a União Europeia, é o seu esqueleto, do meu ponto de vista, e Portugal e o Porto têm argumentos nesse âmbito de peso. A sua segurança, a sua organização, o seu clima, a sua qualidade de vida, enfim, não os vou enumerar todos. Acresce a isto um projeto de cidade que me parece, enfim, mais uma vez, eu sou suspeito porque faço parte deste executivo, mas parece-me um projeto de cidade estimulante, parece-me um projeto de cidade interessante. Enfim, se eu tivesse que resumir em 2 palavras, eu usaria aquelas que o Presidente da Câmara usa sempre. O que nós ambicionamos é que a cidade do Porto seja uma cidade confortável e uma cidade interessante. E se o for, ser-lo-á certamente para investidores estrangeiros, mas ser-lo-á também certamente para investidores nacionais. Muito bem. Artur Barum, tem uma pergunta também preparada. Por favor, Artur Barum. Tens de tirar o mute. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de felicitar a PPI e a Vida Imobiliária por esta iniciativa e agradecer o convite. A minha pergunta está relacionada com o PDM, estando a Câmara já numa fase adiantada de alteração do PDM e sendo esta alteração um instrumento que vai vigorar durante algum tempo e sendo apanhada a meio do processo por esta crise, uma alteração de paradigma que nos tempos próximos sabemos que vai ser bem diferente do que temos hoje e no futuro provavelmente também vamos ter algumas diferenças, alguns ensinamentos, como o Sr. Vereador já teve a oportunidade de dizer. Até que ponto é que o PDM já estava preparado para esta nova realidade, tem uma flexibilidade suficiente para atrair investimento, que é esta iniciativa que tanto caracteriza este Executivo, o esforço internacional que tem feito na captação de investimentos e face também a alguma pouca disponibilidade de terrenos hoje que estejam previstos nos planos para acolher a diversidade de investimentos que alguns investidores trazem, não só dos serviços, escritórios, como o residencial, mas outro tipo de investimento, nomeadamente o turismo, também que está agora noutra linha de fogo. Gostava de saber se vai introduzir alguma novidade no PDM ou se ele já estava preparado para isto. Mas tinha aqui algumas outras perguntas pensadas, mas que já acabou por responder, que era o impacto das suspensões de prazos na própria revisão do PDM e o prazo estimado da sua conclusão, mas também já respondeu. Bom, relativamente aos prazos, de facto são aqueles que eu acabei de referir. Eu não vos nego que estava muito mais confortável no mês de fevereiro do que estou hoje, porque tínhamos 6 meses de folga relativamente ao prazo oficial de encerramento deste processo, que é março do próximo ano. Em todo caso, não estou em pânico, não estou preocupado. Eu acho que conseguimos até ao final deste ano ter uma proposta a ser votada na Assembleia Municipal. E esta é a ressalva que eu faço sempre quando falo do futuro plano. O plano não é meu, o plano não é sequer deste Executivo Municipal, o plano é aprovado pela Assembleia Municipal. Eu compete-me coordenar os trabalhos tendentes à produção de uma proposta de plano, que pode ser aprovado ou não na Assembleia Municipal. Portanto, esta é a primeira ressalva. A questão que o Artur nos levanta é muito interessante porque diz respeito à flexibilidade de usos.
Ora bem, por regra, o Plano Diretor Municipal do Porto, o atual e o futuro, permite essa flexibilidade de usos, apesar de ter um jogo interessante que, vamos ver, é assim, nós ou somos totalmente flexíveis ao nível dos usos e então temos de ter regras de edificabilidade mais restritas, seja através de índice, seja por critérios morfológicos, ou então naquelas classes de solo onde eu permito uma flexibilidade ao nível das edificabilidades, tem que ser mais restritivo nos usos permitidos. Eu não posso ter o melhor de dois mundos. Ou posso construir, vou simplificar, ou posso construir qualquer forma e qualquer volume, mas então tem que ser muito restritivo ao nível dos usos que permito, ou então eu permito uma panóplia de usos vastíssima, mas tem que ser restrito nas edificabilidades que permito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que eu para as áreas de equipamentos públicos sou muito restritivo ao nível dos usos que permito, mas sou muito permissivo no que diz respeito à edificabilidade permitida. Há determinados territórios especializados, ou que nós queremos especializados no município, designadamente áreas empresariais, que são uma novidade desta proposta de plano, onde nós vamos permitir capacidades construtivas superiores aos da média da cidade, mas por contraponto vamos ter uma política de usos mais restritiva. Portanto, isto é sempre um jogo de equilíbrios entre flexibilidade e restrição ao nível dos usos e ao nível das edificabilidades. Relativamente à alteração do modelo territorial ou da ideia de cidade que temos para o Porto em 2030, se ela foi influenciada pelo Covid, a resposta rápida é que não. Consideramos que o modelo de cidade que estávamos a desenvolver se mantém absolutamente válido, porque, permitam-me reiterar, do nosso ponto de vista, o segredo da densidade urbana está na qualidade urbana, na qualidade dos espaços públicos, na qualidade da sua estrutura ecológica, na construção de um conjunto de parques de proximidade que seja o contraponto ao espaço doméstico, ao espaço privado. E se há coisa que nós percebemos nestes 2 meses e meio de confinamento, é que estes espaços de distensão, estes espaços vitais, são fundamentais, até, repito, para a sanidade mental da população que se vê, olha, de repente confinada há 2 meses e meio dentro de portas. Pedia então a pergunta de Ricardo Guimarães, do Confidencial Imobiliário, que também nos acompanha. Ricardo, por favor. Antes de mais, cumprimentar a todos, cumprimentar o Sr. Vereador. É um gosto também estar aqui neste evento, aqui em parceria com a Vida Imobiliária PPI. E a minha primeira questão, prende-se, enfim, agora vamos assistir de novo ao regresso do Campeonato Nacional. Há aqui uma disputa a um ponto entre os 2 clubes que estão à frente. E não sei se é por um ponto ou não é, mas há aqui uma questão que tem preocupado os promotores imobiliários. E no survey que fizemos recentemente, isso é uma das notas que ressalta, que tem a ver com a questão do IVA a 6%. Aqui serão mais do que um ponto, serão vários pontos que estarão em disputa. E aqui há poucas coisas que a Câmara possa fazer, com certeza, portanto é uma questão não é muito diferente, mas algumas talvez possa fazer, e isto remete para o âmbito da ARU, e aqui nesta competição de atração de investimento, olhando para o caso de Lisboa, que tem, enfim, quase toda a cidade de Lisboa é a área de reabilitação urbana, o que tem reflexo em muitos domínios, mas também um deles é na taxa de IVA, em especial nas obras de reabilitação urbana. Portanto, isto hoje em dia é enfim, eu conheço a posição da Câmara em relação à estratégia em relação às ARUs, mas se hoje se coloca ou não um desafio adicional e, pelo menos do ponto de vista, não sei se é muito razoável, enfim, a estratégia da ARUs com uma janela temporária ou provisória, mas que de alguma maneira abra, enfim, põe a cidade mais competitiva face à concorrência que existe, como é evidente em relação a Lisboa. Agradecendo a economia de tempo. Bem, primeiro dizer que, ao contrário do futebol, nós não estamos no mesmo campeonato de Lisboa. No futebol estamos, no que diz respeito ao mercado de cidade não estamos, nós não somos capital, não queremos ser, não temos essa ambição, não olhamos para Madrid nem para Barcelona, olhamos para Bordeaux e para Hamburgo, enfim, simplificando. Portanto, essa questão das áreas de reabilitação urbana, do meu ponto de vista, não pode ser colocada
com essa tónica da competição, até porque, ao contrário da leitura absolutamente legítima que os promotores privados têm relativamente às áreas de habitação urbana, a leitura ou a utilização desses instrumentos por parte de uma autarquia não tem os mesmos objetivos. Para um privado, uma ARU serve para ter benefícios fiscais. Para uma Câmara Municipal, uma ARU corresponde a uma área onde existe um investimento estratégico na reabilitação de um determinado tecido social, que se suporta em investimento privado, sim, mas também num conjunto de investimentos públicos que é programado numa ORU, numa Operação de Reabilitação Urbana, onde se quer concentrar o investimento, à semelhança, por exemplo, do que se fez no Centro Histórico da cidade do Porto, onde por cada euro público investido houve um multiplicador de 5 ou 10 vezes no investimento privado. Portanto, uma ARU não é um instrumento de benefícios fiscais, é um instrumento de reabilitação urbana, é um instrumento de política territorial. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu reitero, essa pergunta é-me feita periodicamente, eu reitero que a Câmara Municipal do Porto não pretende estender muito mais as áreas de reabilitação urbana do que aquelas que tem. Eu até diria que não pretende fazer nenhuma área de reabilitação nova. Na realidade não será tanto assim, porque nós temos já 36% do nosso território em área de reabilitação urbana, mas eu admito que haja pequenos territórios muito singulares em zonas que hoje não estão em áreas de reabilitação urbana que carecem de reabilitação, e esse carecer de reabilitação quer dizer que necessitam de investimento público. Portanto, eu não descarto que possa haver pequenas operações de áreas de reabilitação urbana e operações de reabilitação urbana em territórios muito particulares da cidade, mas que neste momento eu não equaciono iniciar esse processo, até porque mais de 80%, salvo erro, 84%, 83% dos processos urbanísticos que tramitam na cidade do Porto dizem respeito a obras de reabilitação, são tipificadas como obras de reabilitação, e essas obras de reabilitação não precisam de uma área de reabilitação urbana para terem benefícios fiscais em sede de IVA. Qualquer obra de reabilitação que assim seja tipificada num edifício destinado à habitação com mais de 30 anos tem o benefício fiscal do IVA sem precisar de uma área de reabilitação urbana. Uma área de reabilitação urbana é um instrumento, repito, de política territorial, ao qual se deve seguir uma operação de reabilitação urbana que enumera um conjunto de ações e de estratégias para um território, não é um instrumento de política fiscal. E, portanto, não equacionamos expandir, nem mesmo provisoriamente, até porque não existe isso, uma área de reabilitação urbana ao conjunto, ao território municipal do Cur. A estratégia é conhecida, trata-se de investir na frente ribeirinha da cidade do Porto, na cidade consolidada correspondente mais ou menos à cidade do século XIX, portanto baixa e centro medieval, e na parte oriental, que é a grande aposta na coesão territorial do município do Porto. Então, se me permites, dou assim a palavra a Cláudia Lopes, que em nome da Sonai Sierra também tinha aqui uma questão que gostava de colocar, pedindo, como sempre, eu sou dono do tempo, a economia das palavras. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer ao António Gil Machado e ao Hugo Santos Ferreira o simpático convite que me endereçaram, cumprimentar o seu vereador e dar aqui o meu testemunho que, de facto, o Porto, como se costuma dizer, fez-se à vida, e é evidente que houve aqui uma grande dinâmica nesta fase em que todos entramos de pandemia. Eu acompanhei de perto, tenho alguns processos a correr na Câmara do Porto e dá gosto nós percebermos que, de facto, estamos todos no mesmo barco. É bom sentirmos isso, porque, sobretudo, quando se está em teletrabalho há assim uma certa sensação de estarmos isolados, e depois é bom percebermos que, afinal, como diz lá o ditado, afinal estamos juntos. Mas, enfim, eu irei colocar duas questões muito rápidas, aliás, numa primeira fase, uma questão muito prática que está relacionada com o processo de licenciamento e, sobretudo, relacionada com aquilo que resulta um bocadinho da minha atividade dia a dia, uma vez que hoje em dia, eu diria, nós, Sonai Sierra, e o António Gil Machado fez aquela referência à Sonai Sierra, que de facto é um operador relevante e um operador que vem do Norte, mas nós, Sonai Sierra, e a SDS em particular, que é uma empresa que presta serviços, hoje em dia acompanhamos um número de players neste mercado, portanto na promoção imobiliária, e verificamos que
e acompanhamos players dentro do Grupo SONAI e fora do Grupo SONAI e muitos fora do Grupo SONAI. E verificamos que esta questão que diz respeito ao processo de licenciamento aparece sempre como uma certa incógnita, um certo fantasma. Então, para o investidor estrangeiro, tipicamente já ouviu dizer que nunca se sabe bem quando é que vai acontecer e podem acontecer 30 coisas pelo caminho. E, portanto, enfim, tirando um bocadinho partido desta conversa que estamos aqui a ter, gostava de ver com o Sr. Vereador até que ponto a Câmara teria disponibilidade, ou eventualmente terá disponibilidade, para, tirando partido daquilo que a legislação hoje em dia já dá, que no fundo é uma certa flexibilidade no que diz respeito à utilização de um procedimento mais simples, que é o procedimento de comunicação prévia, naturalmente dentro dos parâmetros que a lei permite, que não são todos, é os planos de pormenor, os loteamentos, etc., de facto, tirar partido desta comunicação prévia por forma a que ela pudesse ser um procedimento mais utilizado e uma opção de menos risco e, portanto, isto é, um investidor que tem o seu projeto no loteamento saber que pode avançar para a comunicação prévia, um risco moderado, porque haveria aqui uma apreciação, diria eu, informal por parte da Câmara, e que permitiria então ter a sua possibilidade de avançar para a obra num curto espaço de tempo. Porque de facto eu diria que a grande incógnita é quando é que eu posso, quando estamos a fazer o planeamento e estamos a meter as coisas no cronograma, o grande tema é quantos meses é que eu ponho até começar a minha obra, não é? Isto seja para a habitação, seja para serviços, seja para turismo, esta questão está sempre presente. Tendo presente que a comunicação prévia não resolve os problemas todos, até porque ela não é aplicada em todas as situações, mas nas situações em que é, parece-me que esta certa informalidade de haver aqui uma apreciação por parte da Câmara e não só aquilo que decorre da lei, que no fundo é a Câmara poder fazer uma fiscalização sucessiva e, portanto, identificar já em fase de obra aqui eventuais problemas e depois poder inclusivamente levar a embargos e a situações menos desejáveis, se haveria ou não disponibilidade, ou se existe da parte da Câmara do Porto disponibilidade para esta flexibilização no procedimento de comunicação prévia, por forma a que também esse procedimento, quando aplicável, possa ser recomendado a estes investidores que estão interessados em investir na cidade do Porto. E a minha questão era esta. Obrigada. Bem, vamos ver. A questão da comunicação prévia, a comunicação prévia existe, é uma transposição para o ordenamento jurídico português de uma imposição comunitária, uma imposição europeia, que se baseia no princípio da responsabilização de quem vai construir. Ao contrário do licenciamento, que tem uma análise prévia, portanto tem uma validação prévia, tem um controle prévio. O paradigma que preside ao Instituto da Comunicação Prévia atira a responsabilidade do cumprimento, enfim, a certificação do cumprimento das normas legais aplicáveis para a responsabilidade dos técnicos intervenientes, portanto, eliminando o papel tutelar da administração no momento inicial do processo, sendo que a administração fica com a prerrogativa sempre, essa tem sempre, de fiscalização sucessiva. A Câmara do Porto não pretende inverter a lógica da lei. Portanto, quem pretenda manter o papel tutelar da administração, que digamos que é uma cultura muito portuguesa, cada dia mais muito latina, nos procedimentos urbanísticos deve utilizar o procedimento de licenciamento. Quem não tenha esta necessidade de uma presença tutelar da administração pode fazer várias coisas, entre as quais a comunicação prévia, se tiver um PIP aprovado com detalhe suficiente, se tiver uma operação de loteamento, ou se estiver numa zona abrangida por um plano de pormenor. Esta é a lógica e esta é a lógica. É verdade que, se por um lado, há aqui algum paradoxo, sempre eu devo dizer isto relativamente à postura das entidades privadas que pretendem edificar, que é, se por um lado reclamam, porventura, na maior parte das vezes, com razão, da lentidão da administração, por outro lado também não arriscam utilizar todos os instrumentos legais que têm à sua disposição para que esse tempo seja abreviado. Há um outro, por exemplo. Como sabem, um processo urbanístico tem 3 momentos, portanto, o direito à construção, o direito à edificação vai-se formando ao longo do tempo, primeiro com a aprovação da arquitetura, depois com o deferimento final e finalmente com a emissão da licença. Ora bem, nada obriga a que estes 3 atos não sejam praticados em simultâneo, assim seja requerido.
Qual é o risco? O risco é que, se não estiver alguma coisa bem, porventura, alguns dos projetos de especialidades têm que ser alterados por virtude de qualquer alteração do projeto de arquitetura. Mas eu devo dizer que é um instituto também utilizado frequentemente por quem tem pressa a iniciar a construção. Agora, não podemos confundir papéis. Aquilo que é da administração deve ser feito para a administração de forma o mais profissional, rápida, expedita, transparente, etc., possível, mas também é verdade que a qualidade daquilo que é entregue na Câmara Municipal, a conformidade com as normas aplicáveis, tudo isto se deve basear na responsabilidade dos intervenientes, designadamente dos projetistas. Eu costumo dizer, quando falo, eu gosto de ter uma relação próxima com vários intervenientes no processo urbanístico. Estou a tê-lo neste momento com o mundo imobiliário, mas eu também frequento muito, por exemplo, as salas de aulas das diversas escolas de arquitetura que existem na cidade do Porto, e não só. E tenho sempre também um discurso que não é muito simpático para os alunos e para os professores de arquitetura. É que também há esta ideia de que o garante da qualidade dos projetos que é levado a cabo na cidade do Porto depende do município, pois eu costumo dizer que o primeiro responsável da qualidade daquilo que é construído é do arquiteto que fez o projeto, e só depois da administração. Ora, a conformidade dos projetos com a legislação em vigor é, em primeiro lugar, responsabilidade de quem assina um papel que se chama termo de responsabilidade. E, portanto, simplificando, cada macaco no seu galho. A administração, aquilo que é da administração, às entidades privadas, o que é das entidades privadas, aos promotores, aquilo que é dos promotores, e aos projetistas, aquilo que é dos projetistas. Eu acho que já está na altura de sermos todos adultos. Nós não precisamos de um Estado tutelar. Os arquitetos também têm que passar a habituar-se a responsabilizarem-se. Eu sou arquiteto, portanto estou à vontade para ter este discurso. Têm que começar a ter uma atitude bastante mais responsável relativamente à qualidade daquilo que é apresentado. Não é só fazer o que o cliente pede, é fazer aquilo que é possível e que é desejável. Toda a panóplia de projetistas que entram no processo urbanístico assina uma coisa chamada ter uma responsabilidade, que não é só um papel. Reparem, nós estamos a falar... O relógio não para. Então vamos lá. Peço desculpa, eu vou aqui tomando... Uma palavra, não. O controle prévio chama-se licenciamento, o controle sucessivo chama-se comunicação prévia. Isto não quer dizer que a Câmara não acompanhe os investimentos estratégicos, e acompanha-os, seja através da sua agência de investimento, seja porque nos vem aqui bater à porta do plano de urbanismo, desculpem-me a expressão, e estou a olhar para o Arthur, porque nós frequentemente trabalhamos em conjunto, mas não só, eu trabalho com uma quantidade de promotores na cidade, quando o investimento é estratégico e fundamental para o desenvolvimento de uma determinada zona da cidade. Muito bem. Eu passava aqui a palavra ao Diogo Barbosa, depois já temos aqui algumas questões que já estão a ser lançadas aqui pela audiência, estamos com cerca de 100 e picos de participantes que também têm questões e de uma forma muito rápida vamos tentar interessá-las. Diogo Barbosa, muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, não só aos presentes, mas os que também nos estão a ouvir online. Agradecer este convite à PPI, à Vida Imobiliária e ao Confidencial Imobiliário. Saudar o vereador Pedro Aganha por ter aceito este convite e também todos os presentes aqui nesta mesa redonda. Sejam bem-vindos. A minha pergunta vai um bocadinho, eu estou cá hoje representando, para além de sermos também fortes promotores imobiliários do Porto, que somos reconhecidos, também estamos presentes em grandes obras do Porto, obras que estão a permitir mudar o Porto a nível da requalificação e reabilitação, não só no edificado, como em zonas públicas e infraestruturas, nomeadamente a última que inauguramos e que o município do Porto também inaugurou com algum impacto, que foi tão badalado, o pavilhão Superboc Arena, pavilhão Rosa Mota, não posso deixar de dizer. Também noutra obra, estrutura... O Hospital de Campanha também, já agora? O Hospital de Campanha agora, e também estamos a colaborar nesse sentido. Quisemos estar presentes e quisemos colaborar com a cidade do Porto e com o município. Também na obra do Bolhão, que estamos neste momento a fazer em consórcio com outra empresa construtora. Naturalmente, há outras obras também já a caminho, uma delas agora viabilizada também pelo Tribunal de Contas, que é a reabilitação do antigo Matador do Porto, uma obra estruturante que vai permitir unir, no fundo,
a zona de Campanhã novamente à cidade, um interface muito importante e que vai abrir outras oportunidades também para o ramo imobiliário, estou certo disso. De forma a também pouparmos aqui um bocadinho de tempo, a minha pergunta dirige-se no seguinte: face à atual situação em que estamos a viver, não é, com este Covid, a minha pergunta é o seguinte: uma vez que vai ter que haver também investimento público, de modo a começar a dinamizar o mercado e a começar a mexer o mercado, a minha pergunta é o seguinte: se vão haver obras estruturantes e já pensadas pelo município do Porto, se vão acelerar estes lançamentos dessas obras, antecipá-los, para fazer face a esta situação, e depois, se nesse conjunto de obras, se também estão previstas aquelas obras de reabilitação do edificado com o destino de rendas acessíveis. Hoje, mais do que nunca, houve uma classe média que perdeu o poder de compra, vai precisar de ter rendas mais acessíveis, e, portanto, se vão ser lançadas, para quando e em que zonas preferenciais do Porto? Muito bem. O município do Porto investe à velocidade a que o deixam investir. Isto parece paradoxal, mas não é. Quem esteve ligado alguma vez à esfera pública percebe o que eu acabei de dizer. O procedimento de compras é insuportável. O CCP, o Código de Contratação Pública, é um espartilho temporal enorme. Há uma quantidade de instituições, Tribunal de Contas, tutelas específicas, etc., que têm voz nestes procedimentos. Eu não estou a dizer que isto é mau, isto tem que acontecer para o controlo dos gastos públicos, estamos a falar da gestão do dinheiro que é de todos nós, mas não há dúvida nenhuma que quem esteve na esfera privada como eu estive durante quase 20 anos e de repente conhece a realidade pública, as velocidades são distintas. Isto para dizer que não há, acreditem quando eu vos digo que não há ninguém que queira que o investimento municipal avance mais depressa do que o Presidente da Câmara ou os vereadores que têm a responsabilidade de lançar essas obras. Portanto, quanto mais depressa nós conseguirmos executar, melhor. Melhor para a cidade, melhor para o projeto de cidade, melhor para os cidadãos, melhor para todos. Isto dito, há um conjunto de investimentos que, até porque estamos no segundo mandato do Dr. Rui Moreira, que felizmente estão em boa velocidade de cruzeiro, ou vão começá-lo a estar agora. O Diogo já referiu um conjunto de investimentos estratégicos, o Matador que vai arrancar neste verão, depois do visto Tribunal de Contas, que, como sabem, só foi conseguido à segunda e que acarretou um atraso de 2 anos neste projeto, o pavilhão Rosa Mota, como referiu, o terminal intermodal de Campanhã, a reabilitação do Cinema Batalha para um centro cultural, o mercado de bolhão, naturalmente, o projeto do Museu de Cidade, espalhado por 16 polos, com uma obra muito grande no caso do Freixo, intervenções específicas que já estão em curso. Eu, quando digo que estão em curso, estão em fase de projeto, portanto, parece que estão invisíveis, mas não estão em curso. Para, por exemplo, a reabilitação da Praça da República e do Largo da Lapa, que é, do nosso ponto de vista, vai ser uma intervenção absolutamente estratégica e emblemática de um novo paradigma para o espaço público da cidade, mas também para a zona da Corujeira e para as mediações do Matadouro Municipal, o projeto da Rua Direita, que corresponde à reabilitação de 88 arruamentos da cidade do Porto, que também está em curso. O primeiro concurso de empreitada foi lançado, terminou em março deste ano, entretanto os prazos estão suspensos. Portanto, sim, pretende-se a manutenção e o reforço do investimento público municipal, ao qual acresce um investimento específico na habitação acessível, como muito bem referido. Está neste momento a decorrer o primeiro concurso de concessão para a escolha das equipas projetistas para um empreendimento cujo investimento é quase 50 milhões de euros na zona de Lordelo do Ouro, onde pretendemos, para além de reabilitar uns hectares valentes de território municipal, a construção de 5 novos edifícios correspondentes a mais de 350 fogos municipais, não para a habitação social, para a habitação acessível.
Estamos a trabalhar no projeto do Monte Pedral, pese embora é verdade que a circunstância atual de incerteza prejudica o lançamento desse empreendimento, uma vez que esse empreendimento se quer feito com uma parceria com privados, e portanto estamos a ver de que forma é que a economia vai reagir às circunstâncias atuais para perceber qual é o melhor momento de lançamento desse concurso. O mesmo para o Monte da Bela em Campanhã. E, em particular, para outros empreendimentos que estávamos a pensar lançar sob a forma de astas públicas condicionadas à construção de habitação acessível, portanto, imóveis municipais, terrenos municipais prontos a edificar, que seriam colocados no mercado, com o ónus de ser especificamente para a habitação com rendas acessíveis. Esses processos viram-se prejudicados pela incerteza atual. Vamos ver como é que a economia reage até ao final do ano para percebermos qual é o melhor momento de lançamento desses investimentos. Muito bem. Simultaneamente, só dizer que há um conjunto de reabilitações que têm vindo a ser feitas, essa já mais filigrana no centro da cidade, mas que constitui um parque habitacional que já ultrapassa os 50 fogos prontos a serem ocupados e que estamos a ver se faz sentido irem para a habitação acessível ou para a habitação social. Portanto, está em marcha um forte investimento no que a habitação acessível diz respeito. Eu aproveito, agora que terminamos esta primeira ronda, só para dar aqui duas notas de quem nos está a ouvir. João Paulo Rocha testemunha que a experiência que tivemos num processo de 5 metros de construção instruído com comunicação prévia funcionou bem. Foi submetido em junho de 2019, em outubro de 2019. Estava em desenvolvimento, portanto, 3 ou 4 meses depois. E, nesta mesma linha, Augusto Silva faz-nos a pergunta se o município entende e aceita que a comunicação prévia como forma expedita de reduzir custos na promoção. O município não tem que aceitar. Esse instituto está tipificado na lei, no REGLE. Se for invocável ou se for utilizável, compete ao promotor escolher se quer ir pela via do licenciamento ou se quer ir pela via da comunicação prévia. Portanto, isso não é uma prerrogativa da Câmara Municipal, é uma prerrogativa de quem escolhe o procedimento para levar a cabo a sua operação urbanística. A Câmara não tem como recusar, nem pode recusar, nem quer, não lhe passa pela cabeça. Frederico Reis faz-nos aqui outra pergunta, muito direta. O portal de informação geográfica da Câmara Municipal do Porto, o MIPWeb, vai passar a permitir a consulta não só de PDE, mas também de processos de loteamento e identificação, como já permitem algumas câmaras? Sim. A resposta rápida a essa pergunta é sim. Eu anunciei isso, não dessa forma tão objetiva, mas sim, durante o mês de junho, espero eu, vamos lançar um upgrade ao nosso portal geográfico, onde vamos ter uma quantidade de informação agregada, sendo que vamos lançar um portal específico relativamente às operações urbanísticas que estão em curso. Muito bem. Eu, por uma questão de economia de tempo, e ver se não ultrapassamos muito aqui os 90 minutos, depois os participantes começam-nos, portanto, a abandonarem, não é esse o objetivo, temos a participação de mais de 100 pessoas. Eu pedia para a economia de juntar a pergunta da Cláudia Lopes com a do Santos Ferreira e depois a do Diogo com o Ricardo Couto, porque são tudo temas relativamente conexos uns com os outros. Portanto, eu pedi ao Hugo para tomar a palavra, passando-a à Cláudia, porque são questões primas, e depois juntaria as outras 3 questões que são sobre o tema do turismo. Hugo. Muito bem. No seguimento da minha primeira pergunta, portanto, no fundo, as medidas que o Porto tem tomado e que a Câmara Municipal do Porto tem tomado para atrair investimento à sua cidade, realmente o Porto decretou, aprovou o REURB, penso que estar agora já nos dias últimos do processo de discussão pública, e realmente é uma medida e é um passo que foi assinalado em grande nível pelos investidores imobiliários, onde inclui os promotores, como um bom avanço da Câmara. Pedi ao Pedro, porque eu estou convencido que pode ser um processo que não é conhecido ainda de todos, explicar um bocadinho melhor, essencialmente, a quem se destina, a que projetos, que medidas tem e como é que elas funcionam. No fundo, esta era a pergunta muito simples e muito concreta. A Cláudia Lopes tem uma pergunta prima desta. Então, a pergunta prima é a seguinte, tem a ver com as questões de comunicação, porque de facto temos falado aqui muito desta questão do diálogo entre a Câmara, o Executivo Camarário e os promotores e investidores, e que de facto registamos que as coisas funcionam bem. Parece-nos a nós que, do ponto de vista, no decorrer do processo de licenciamento, é natural, mas às vezes este diálogo torna-se mais difícil, naturalmente, porque também não tem que ser feito a um nível político e a um nível da hierarquia tão elevado,
mas seria útil, parece-nos a nós, haver aqui um bocadinho o gestor de cliente, entre aspas, digamos assim. Alguém que, no fundo, houvesse uma facilidade de contacto. Muitas vezes nestes projetos mais estruturantes do lado de cá também há equipas mais preparadas que, havendo uma questão, se calhar facilmente se resolve, poupam-se meses de papéis para cá e para lá. Pronto, era um bocadinho sobre isto e mais não me estendo, que é para o António Gil Machado não se zangar. Então, respondendo já rapidamente à questão que a Cláudia acabou de colocar, eu que aconselho para aqueles investimentos que são reconhecidamente estratégicos para o município do Porto é que contacte a Invest Porto. A Invest Porto funciona dentro de casa um bocadinho como provedor do investidor, no sentido em que, a partir do momento em que a operação urbanística é reconhecida como de interesse estratégico para o município, e há uma série de critérios objetivos para esse reconhecimento, passa a estar sinalizado e acompanhado dentro de casa pela Invest Porto, e portanto funciona no fundo como um gestor de cliente, se quisermos. Não é para todos os investimentos, é verdade, mas é para aqueles que cumprem ou o nível de investimento, ou a quantidade de postos de trabalho que cria, enfim, há uma série de critérios que têm que ser cumpridos, mas cumprindo esses investimentos estratégicos são acompanhados e não, digamos que o processo não fica à espera, eu ia dizer em cima da secretária de alguém, não fica porque é desmaterializado, mas não fica em cima de uma secretária qualquer virtual, portanto, parece-me que é uma boa ferramenta que pode ser mobilizada a qualquer momento pelos investidores. Relativamente ao REURB, rapidamente, é assim que a coisa funciona. Nós temos para todas as operações urbanísticas de que resulte um título de construção ou uma comunicação prévia, um abatimento de taxas, como eu já referi. Este abatimento de taxas, esta medida, é a única que ainda está em discussão pública, porque corresponde a um regulamento e, portanto, nos termos do CCP, do CPA, tem que passar por essa tramitação da discussão pública e para a aprovação da Assembleia Municipal, que eu antecipo que aconteça até ao final do mês de junho. Em todo o caso, o acolhimento político foi, eu não diria unânime, mas praticamente unânime a esta medida, portanto não tenho grandes dúvidas que ela passará na Assembleia Municipal e, portanto, existe um abatimento automático de todas as licenças emitidas ou comunicações prévias pagas até ao final deste ano em 50%. Excluindo taxa de compensação, ocupação de espaço público e acompanhamento policial das obras. Estas três componentes não são objeto de redução, todas as outras são objeto de 50% de abatimento. Com uma condição, a obra tem que estar pronta no prazo de 2 anos. Portanto, o promotor paga 100% das taxas, faz a obra, no final da obra vem à Câmara Municipal dizer, meus caros, já terminei a obra, dentro do prazo, e nós devolvemos 50%. Portanto, é este o mecanismo. Paga-se 100% à cabeça e, se cumprindo os 24 meses de obra, devolvemos 50% das taxas referidas. Relativamente à redução de 50% do tempo de tramitação, ela só se aplicará àqueles investimentos cuja estimativa orçamental seja superior a 1 milhão de euros. Nós já sinalizamos a maior parte delas, mas, em rigor, esta medida depende da sinalização por parte dos promotores, com o envio de um e-mail à Câmara Municipal, para o e-mail institucional do urbanismo, da Direção Municipal de Urbanismo, que é dmu@cm-porto.pt, portanto, Direção Municipal de Urbanismo, DMU, dizendo, meus caros, acabei de submeter, ou está em tramitação, o meu projeto com o número de processo tal, que tem um orçamento de obra estimado superior a 1 milhão de euros, portanto, queiram integrá-lo na tramitação ao abrigo do REURB. A partir desse momento, esse processo fica sinalizado, tem um fluxo de tramitação específico, que, repito, a nossa ambição é a redução para 50% dos prazos a que estamos legalmente obrigados. Como sabem, infelizmente, na maior parte dos casos, nós não cumprimos os prazos legais, ultrapassamos, quando eu digo nós é o universo das câmaras municipais, mas em todo o caso a nossa ambição é que para estes projetos de valor mais elevado, de investimento mais elevado, a tramitação seja mais rápida. Como é que isto se consegue? Não é nenhuma magia. Primeiro, a redução deste universo aos maiores investimentos, quer dizer que nós estamos a falar provavelmente de menos de 10% dos processos que estão em tramitação. A título de exemplo, o ano passado, estes processos corresponderam a 8% dos processos que estavam em tramitação, e portanto logo aí é mais fácil de garantirmos prazos. Por outro lado, vai-nos obrigar a nós a uma mudança de paradigma no que diz respeito às informações internas que são colhidas,
e em vez de estarmos de serviço a serviço a pedir informações, que depois têm todo um fluxo hierárquico que tem que ser cumprido, vamos fazer uma conferência de interessados interna com as diversas divisões municipais que têm voto na matéria, desculpem o plurismo. Dessa conferência é exarada uma ata, essa ata passa a ser a informação pertinente a ser comunicada ao promotor. Eu devo dizer que, naturalmente, aos prazos de tramitação da Câmara Municipal, acrescem sempre os prazos de tramitação das entidades externas, no caso de elas terem de ser consultadas, como, por exemplo, a DGPC, ou a Infraestruturas de Portugal, ou o que seja. Esses prazos não são nossos e, portanto, isto também é preciso dizer-se, o prazo da Câmara Municipal também tem costas largas, porque parte de que nós formos analisar um tempo de tramitação, nós vemos que há uma fração desse tempo que é responsabilidade da Câmara Municipal, mas há outros tempos que são responsabilidade de entidades externas e até há outros tempos que são responsabilidade do próprio projetista ou do próprio promotor, que entrega um projeto que não está em conformidade com as regras aplicáveis e que, portanto, inicia um fluxo de notificações e resposta a notificações que atrasa os procedimentos. Outra coisa que eu devo referir é que o compromisso da Câmara é a tomada da decisão, não é a aprovação. A decisão pode ser um indeferimento. Agora, não vai cair no limbo da não decisão. Perfeito. Temos aqui um conjunto de 3 questões, só um bocadinho para, portanto, o arrematar, que já vamos aqui com muito tempo, que tem a ver com o turismo. O turismo foi uma força motriz do desenvolvimento da reabilitação urbana. Recordo as diferentes semanas da reabilitação urbana que fomos, portanto, organizando e onde fomos vendo que realmente o turismo é essa força motriz e que agora é um dos segmentos, enfim, de economia que está mais posto em causa, e sabemos como o turismo foi um driver de valorização imobiliária. Eu tenho aqui 3 questões do Artur Varum, do Diogo Barbosa e do Ricardo Guimarães. Pedia, por favor, que dessem o seu aconchego, porque os 3 indicaram questões que têm a ver com o turismo e, portanto, começava aqui pelo Artur Varum, para dar aqui o seu ponto de vista, Diogo Barbosa, Ricardo, e então dávamos a resposta para o Pedro Baguena para responder. Pegando nas palavras do Gil, o turismo foi de facto a grande alavanca do investimento no Porto, colocou o Porto no mapa, não só como destino turístico, mas depois acabou por atrair também outro tipo de investimentos, estando hoje no estado que está, acho que em Portugal é dos setores que mais dificuldades vai ter em recuperar. Nós já tínhamos uma capacidade de oferta bastante significativa, temos uma série de unidades já em construção, estão neste momento em desenvolvimento, outras em projeto de aprovação, com um pipeline muito forte de investimentos. O que é que a Câmara pensa disto? Se é que pode fazer em termos económicos para manter a sobrevivência dos operadores que estão no mercado, com a falta, com a redução tão drástica que estamos a assistir e que prevemos que vá persistir durante os próximos tempos, principalmente no turismo de negócio, onde vamos assistir a uma redução muito significativa de viagens e se calhar termos muito menos estrangeiros a residir cá em Portugal, com este novo paradigma do teletrabalho, se não fica aí oferta em excesso. Depois era um temazinho que é o tema do AEL, ver se assistimos a Câmara, por um lado, incentivar os operadores a saírem do AEL, por outro lado, a levantar as restrições ao AEL no licenciamento. Penso que terá uma resposta clara para isto, eu se calhar sei qual é. Diogo Barbosa? A minha pergunta entronca muito aqui no que o Artur acabou de dizer. Nós somos muito fortes na questão da promoção hoteleira, temos vários projetos a terminar, outros a meio e outros que tínhamos em pipeline para se iniciarem e, portanto, sabemos que o turismo também tem que se reinventar, as políticas da Câmara também vão se ter que reinventar para trazer a atração turística, porque, ou se calhar, até alterar alguns paradigmas que tínhamos até os dias de hoje, se calhar até mudar o público-alvo quando estávamos direcionados, mas era mesmo saber qual é o pacote de medidas que têm em mente na vossa estratégia para voltar outra vez a captar estes investimentos, não só nacionais, mas como estrangeiros. Ricardo Guimarães? Bem, o Pedro começou por dar as boas notícias que a Câmara estava com as contas em dia
e estava com os cofres evidentemente abonados, e portanto isso acaba também por dar aqui a oportunidade de se pôr a questão até que ponto é ou não oportuno, não sei se temporariamente, a Câmara ponderar a incidência de taxa turística e de alguma maneira tornar também a cidade mais competitiva. Deixava a nota que numa pesquisa online muito, enfim, básica, pareceu-me que, por exemplo, a Croácia já estava a avançar com suspensão de taxa turística. Portanto, haverá aqui um movimento aqui, já não no campeonato nacional, mas no Champions europeu, no outro palco. Ora bem, primeiro, eu devo dizer que vocês estão a falar com o vereador que tem pluro de urbanismo, espaço público e património, não estão a falar com o vereador que tem economia, turismo e comércio, que é o meu colega Ricardo Valente, e portanto eu não sou um especialista, eu não sei o que é que vai ser o futuro do turismo. Eu também desconfio que o Ricardo Valente também não saberá, e também desconfio que nem os hoteleiros saberão. Há uma coisa que eu sei, é que apesar de tudo, a sensação com que fico é que Portugal passou por entre os pingos da chuva, apesar de tudo, nesta crise sanitária. A imagem que conseguimos projetar do nosso país foi positiva. Eu acho que é genericamente reconhecido o país como sendo um país seguro, organizado, civilizado, com uma boa infraestrutura, não só de saúde, mas também de saúde. Portanto, parece-me que, apesar de tudo, temos argumentos que nos permitem, a médio prazo, continuar a pensar no turismo como sendo uma das principais áreas económicas do nosso país e, claramente, uma das principais áreas exportadoras do nosso país, e, por maioria de razão, o Porto tem, do meu ponto de vista, argumentos para esgrimir nesse mercado, na captação de parte desse mercado, naturalmente não no mercado do sol e praia, mas no mercado Eu tenho, de facto, algum receio que este mercado do city break seja aquilo que mais vai sofrer, pelo menos aqueles city breaks que necessitam de avião. Não sei quando é que esse mercado volta a existir, mas pelo menos os nossos amigos espanhóis que estão aqui ao lado e que podem chegar até à cidade de Porto de carro, porventura serão interessantes. Enfim, eu costumo dizer que se soubesse como vai ser o futuro, não era vereador, era milionário, e portanto não faço ideia o que é que vai ser o futuro da cidade do Porto e do turismo. Acho é que não vamos voltar a 2004, isso não tenho grande dúvida, porque já passámos uma série de barreiras, uma série de linhas que não vamos voltar para trás. Temos que nos reinventar, de facto, e nesse sentido fico contente por termos em determinada altura, até para alguns alertas que vieram de alguns dos participantes nesta conversa, discretamente introduzimos um conjunto de limitações à transformação das unidades habitacionais pré-existentes no centro da cidade em unidades habitacionais, em micro-unidades habitacionais, que na realidade não eram para habitação, eram para alojamento local. Isso provocou uma baixa, por exemplo, do número de licenças em T0s emitidas ao longo do ano de 2019, porque em determinada altura começámos a ser bastante mais restritivos nas áreas mínimas que estávamos a permitir, o que quer dizer que, se por um lado essa medida provocou alguma irritação nos promotores, nos pequenos promotores que pretendiam ter quartos de 20 metros quadrados e chamar-lhes T0s para os dedicar exclusivamente ao alojamento local, em boa hora fizemos estas restrições, porque hoje esse parque, ou grande parte desse parque, é reconvertível para a habitação tradicional e para o arrendamento habitacional de média e longa duração. E essa é uma das medidas que já está na rua, é o programa Porto Consentido, que visa precisamente capturar ou ganhar o parque reabilitado que foi, em determinada altura, canalizado para o mercado turístico e reconvertê-lo e trazê-lo de volta para o mercado habitacional, dessa forma permitindo, sendo virtuoso a dois níveis, ao nível da proteção dos pequenos proprietários de alojamentos locais e ao nível do aumento do estoque de habitação disponível a custos acessíveis na cidade do Porto, uma vez que o intermediário deste negócio será a Câmara Municipal, o que dá uma garantia de pagamento da renda de forma atempada. Eu acho que o turismo vai ter que mudar de paradigma, de facto. Acho que as grandes unidades hoteleiras parece-me que terão sempre mercado e terão sempre o seu espaço,
porventura estes Airbnbs e estes alojamentos locais terão que se reinventar e que arranjar formas de rentabilização dos ativos que, entretanto, foram reabilitados, e ainda bem que foram reabilitados. Temos uma cidade hoje reabilitada, em grande parte devido a esses movimentos, mas digamos que esse tecido económico tem que ser reequacionado, tem que ser alterada a sua utilização. No que diz respeito ao alojamento local, e para falar sobre o aparente paradoxo das medidas que o município lançou, por um lado teve esta medida, o Porto Consentido, que visa, lá está, capturar parte deste parque para a habitação tradicional, portanto, saiam do alojamento local e, concomitantemente, eliminámos o regulamento que estava em discussão pública e que delimitava zonas de contenção no centro da cidade, no que parece ser um paradoxo, mas na realidade não é. E não é porquê? Porque esta revogação do regulamento só aconteceu porque a lei não nos permite a figura da suspensão do regulamento. Portanto, nós não pretendemos desregular este mercado. O que verificamos foi que com a introdução na Lei do Orçamento de Estado de uma discriminação relativamente às taxas de imposto cobradas nas zonas de contenção, e uma vez que o município do Porto optou por delimitar essas zonas de contenção por quarteirões e não por freguesias, isto levaria a um absurdo, por exemplo, um lado da Rua do Almada ser taxado com uma determinada taxa de IRS e o outro lado da Rua do Almada ter uma taxa de IRS mais baixa porque não estava numa zona de contenção. Essa opção não foi do município do Porto, foi da Assembleia da República, foi do Estado Central, foi do Governo da República, mas a verdade é que essa introdução dessa regra fiscal, introduziria uma distorção territorial que, do nosso ponto de vista, não faz sentido. E, portanto, decidimos revogar este regulamento para que o voltemos a desenhar e para que voltemos a ter um regulamento feito noutros moldes em momento posterior, até porque o município do Porto tem um bom track record no que diz respeito à regulação dos fluxos turísticos. Nós temos um regulamento específico e muito apertado no que diz respeito aos autocarros ao Ponopov, por exemplo, ou aos tuk-tuks, toda esta atividade que tem influência na utilização do espaço público está regulada e está regulada já há muito tempo no município do Porto. E, portanto, nós não pretendemos, eu percebo que possa haver essa leitura de que, de repente, o que se pretende é a desregulação para que o alojamento local continue como estava, não é de todo esse o objetivo, até porque eu não tenho grandes ilusões que, no curto prazo, esse será, porventura, o mercado turístico que mais irá sofrer. Acho que falei de tudo. Não, falta a taxa turística. Eu respondo com uma pergunta. Quando é que foi a última vez que os meus amigos decidiram onde é que iam passar um fim de semana no sítio que tinha a taxa turística mais baixa? Nunca. Acho que nunca. Porque a taxa turística não tem significado do nosso ponto de vista na captação desses mercados. E, por outro lado, a taxa turística neste momento também é absolutamente inócua. Porque a taxa turística, como sabem, não incide sobre os exploradores ou sobre os proprietários dos alojamentos ou dos hotéis, mas incide sobre os hóspedes. Neste momento não há hóspedes. E, portanto, neste momento, na prática, não há taxa turística. Não estamos a cobrar taxa turística. Neste momento, pensamos que eliminar a taxa turística, essa sim, poderia dar um sinal de algo paradoxal. Quando nós sabemos que, apesar das boas contas, das contas saudáveis, da capacidade máxima de endividamento que o município de Porto tem, nós sabemos que os próximos orçamentos municipais vão ser orçamentos com grande stress do lado da despesa, não há dúvida nenhuma, e um grande stress também na arrecadação de receita. E, portanto, para além do mais, como eu também já tive a oportunidade de referir, o município de Porto pretende uma política anticíclica relativamente ao seu orçamento e ao estímulo à economia. E, portanto, neste momento não nos parece que seja a altura para dar o sinal de eliminação da taxa turística. Enfim, além da sua reduzida eficácia, não nos parece que servisse para rigorosamente coisa nenhuma.
Estás sem som, António. Estava sem som. Ultrapassamos aqui um bocadinho o nosso objetivo de ter 1h30, portanto vamos nos 100 minutos. Ainda mantemos aqui quase a integralidade da nossa audiência, portanto uma coisa muito mal não há de ter ido. Deixar o convite para a próxima, o roteiro da retoma, 8 de junho, segunda-feira. Temos aqui o inquérito à promoção imobiliária, promovido pela APPI em conjunto com a Confidencial Imobiliário. Há de ser uma boa altura para tomar o pulso, enfim, à economia do imobiliário, tomar o pulso à vida imobiliária e, portanto, encontraremos-nos, todos que queiram, daqui a 15 dias. O meu muito obrigado ao arquiteto Pedro Baganha, a todos os participantes. A gravação ficará disponível nas próximas 48 horas, se quiserem reconfirmar aqui alguma coisa que se tenha dito. Este tem a vantagem e a desvantagem de realmente ficar o registro para memória futura destas gravações. A todos, muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado. Muito obrigado a todos também. Boa tarde. Então, encerramos a sessão. Muito obrigado a todos.